Noite, tudo bem? E aí, nossa primeira live aqui do aquecimento pro intensivão de rotulagem. Ih, calma. Nossa primeira live aqui. Como que eu vou. Pronto, tirei. Porque é assim, né, gente? Live de análise de rótulo. Eu preciso gravar de um celular e me ver em outro, porque senão vocês vêm espelhado pra eu conseguir ver vocês. Ou então eu não vejo vocês e a gente não consegue conversar. Então tem um celular aqui me filmando, tem outro aqui que eu tô vendo vocês. Isso aqui que tá aparecendo é teste de cor, porque a gente vai mudar aqui o escritório. Então, teste de cor na parede, enfim, é isso aí. E bora lá, gente. Então, nossa primeira live aqui do aquecimento pro intensivão de rotulagem que vai acontecer dos dias 27 de julho até 2 de agosto. Nosso super workshop 100% online, 100% gratuito. Então, para participar, basta querer. E aí é só entrar no link, fazer a inscrição e pronto, esperar chegar o dia e acompanhar as lives que vão ter até lá. Para se inscrever, o link tá aqui na bio e também tá nos stories aí, não os arrasta para cima, é só ir lá, colocar o seu e-mail, confirmar esse e-mail e aí tudo certo. Gente, é sempre importante entrar na comunidade do Facebook, que é exclusiva para o pessoal do intensivão. Lá sempre tem, as lives normalmente ficam lá, não essas do aquecimento, tá? Que essas do aquecimento não ficam salvas, então tem que estar aqui para ver. Mas as lives que a gente faz durante a semana do intensivão mesmo ficam salvas lá na comunidade do Facebook. Lá a gente conversa sobre as aulas, eu tiro dúvidas, a gente faz atividade, então tudo acontece por lá. Então é muito legal entrar na comunidade. E também no grupo do Telegram para receber conteúdo, para receber avisos, para não perder nada, nenhuma live, nenhuma aula. Enfim, é isso. E hoje, pra gente começar com o pé direito, o nosso aquecimento pro intensivão, vamos fazer uma live de análise de rótulo. Sim, a gente fez uma esses dias, vocês adoraram, tive um feedback muito positivo. E aí eu resolvi fazer outra. Dessa vez eu tampei devidamente a marca, não é mesmo? Porque da outra vez eu esqueci. Mas a gente não tá aqui pra falar mal de nenhuma marca, não é a marca que importa na realidade, a gente tá aqui pra falar de rotulagem e ver na prática o que acontece, né? Então, gente, esse aqui é um pão de milho, muito bom, aliás, e é um rótulo, assim, que diferente do outro, o outro a gente viu que tinham problemas bem graves, inclusive erros de português. Esse aqui tá um pouco melhor, esse aqui tem umas coisinhas mais certas pra gente falar. Deixa eu ver vocês aqui, boa noite pra quem tá entrando, Mari, Cris, Elaine, que é aluna do VR, já mandou aqui, hashtag VR. Boa noite, gente. Eu não vou conseguir olhar muito pro chat, porque como eu expliquei no começo, tô gravando de um celular, vendo aqui no outro. Então, é isso, gente. Vamos começar. E aí, eu queria começar falando sobre uma alegação um pouco... eu não diria polêmica, mas ela rende discussão. Que é essa aqui, ó, vegano. Então, esse rótulo tem vegano. E aí, qual é o problema? É proibido falar vegano? Não é proibido falar vegano, mas... o que é um produto vegano, né? Então, assim, nos ingredientes aqui desse pão, realmente não tem nenhum produto de origem animal, não tem nenhum ingrediente de origem animal, mas assim, nem na contaminação cruzada, porque tem uns produtos veganos aí que tem contaminação cruzada com ovo, ou contaminação cruzada com leite, né? Esse aqui não tem. Mas aí eu te pergunto, como que a gente vai poder usar essa alegação vegana? Será que um pão vai poder usar a alegação vegano? Porque assim, pão normalmente não tem, a não ser que seja um pão muito específico, que vá leite ou que vá ovo,
Mas pão, até onde eu me lembro, assim, que eu entenda de forma geral, não tem esses ingredientes, né? Não é proibido, como eu disse, tem uns que tem, mas não, um pão de milho, desses industrializados que a gente compra, é tipo um pão de forma de milho, esse aqui. Normalmente não tem. Então, assim, como que vai ficar o uso dessa alegação de vegano? A gente vai ter que escrever, tipo, vegano como todo pão de milho, ou não vai precisar, ou, tipo, como que vai ficar isso, né? Mas aqui, sinceramente, eu não vejo um grande problema com essa alegação vegana. Tem um vídeo aqui no feed, que ele é um pouquinho mais antigo, onde eu falo que o posicionamento da Anvisa sobre isso é que, assim, realmente não tem uma regulamentação para o uso desses termos, mas desde que ele não induza o consumidor ao erro ou ao engano quanto à natureza ou à qualidade desse produto, não tem problema usar. Então, eu realmente não acho que aqui esse vegano seja um problema, tá? Ele realmente não tem nenhum ingrediente de origem animal, ele não tem nenhuma contaminação cruzada, então eu acho que tudo bem esse vegano. Então, não é sempre que eu sou contra a alegação de vegano. Eu acho que nesse caso aqui, não induz o consumidor ao erro em relação a nada e tudo bem, não vejo problema mesmo em ser chamado de vegano. Deixa eu ver. A Laura tomou um vinho vegano esse fim de semana. Vinho também normalmente nunca tem nada de origem animal, né? Então é engraçado ser chamado de vegano. Mas enfim. A Giovana falou que meu cabelo tá mara, muito obrigada. Boa noite, Kai. Não, essas lives não vão ficar salvas, tá, gente? Não vão ficar salvas, precisa estar aqui. A internet tá boa, ó, porque a Amanda falou que pena que minha internet tá ruim. A internet dela ou é a minha? Tá ruim pra todo mundo? Porque aqui, tipo, no outro celular a imagem está ok. A Má falou que também tomou uma cerveja vegana. A Sara falou pra mostrar a embalagem. Essa aqui, gente, ó, é sobre esse pão que a gente vai falar hoje, tá? Eu tampei a marca dessa vez, mas se vocês quiserem acompanhar, dá pra buscar esse rótulo na internet, vocês conseguem ver de qual eu tô falando. Então vamos lá pra... Gente, outra coisa, eu não vou conseguir falar de tudo sobre esse rótulo, tá? Porque a gente só tem 1 hora aqui, mas vamos lá. Então, uma informação obrigatória pra gente começar é a denominação de venda. A denominação de venda tem que estar no painel principal, então nesse caso aqui está no painel principal. E pão, por incrível que pareça, ele tem um regulamento técnico. Eu até deixei aberto aqui no computador para eu conseguir falar para vocês, que é a RDC 263 de 2005 da Anvisa, tá? Ela não é um regulamento técnico sobre pão especificadamente. Já houve essa legislação que era específica de pão, e aí lá trazia definições como o que pode ser um pão integral, o que pode ser um pão preto, um panetone, um grissini, enfim, tinham todas essas definições lá, mas ela foi revogada. E aí agora a gente tem a RDC 263, que é o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Mas aqui tem uma definição para pães. E a definição é que são produtos obtidos da farinha de trigo ou de outras farinhas, adicionados de líquido, resultante do processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. Podem apresentar cobertura, recheio e texturas diversas. Então é uma definição muito ampla, né? Tipo, basicamente qualquer coisa que a gente mistura farinha, um líquido e assa, temos um pão. E aí, o que fala aqui sobre a designação do pão? Então, os produtos podem ser designados conforme o item, então pode chamar só pão, ou por denominação consagrada pelo uso, aquela que a gente já conhece mesmo e já está acostumado a chamar, né?
podendo ser acrescida de expressões relativas ao ingrediente que caracteriza o produto, processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso ou características específicas. Então, é muito abrangente. E aí, a gente pode, escolher o que melhor se adequa para o nosso produto. Então, aqui nesse caso, a denominação de venda é pão integral com farinha de milho italiano. Então, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se vai ficar bom a imagem. Tem um delayzinho, então eu mostro aqui e aí eu fico esperando aparecer ali no outro celular. Aqui, deixa eu ver. Tá vendo aqui em cima, bem em ciminha na imagem? Pão integral com farinha de milho italiano. Ah, cheguei mais perto, não deu pra ver, deixa eu afastar. Eu acho que essa designação tá bem ok. Fala pão integral, a gente não tem essa definição, né, pra pão integral ou não. Tem até uma consulta pública, eu inclusive já fiz uma live só sobre essa consulta pública e ela tá na íntegra aqui no feed, então vocês podem procurar lá. Pra definir padrões para esses produtos integrais. Então, vai sair aí uma legislação sobre isso, mas hoje a gente não tem. Então, basicamente, se você usar qualquer ingrediente integral, você pode sim chamar o seu produto de integral. E aqui ele usa uma farinha de trigo integral, inclusive é o primeiro ingrediente da lista. Então, achei bem ok chamar de integral. A gente vai ver aqui também que ele faz uma alegação de fonte de fibras e realmente ele tem 2,6 gramas de fibra, então realmente é fonte. Então achei bem ok chamar de integral. E aí com farinha de milho italiana, que vem aqui também, entendo que possa, afinal aqui na designação fala que pode ser acrescida de expressões relativas ao ingrediente que caracteriza o produto, e é um pão de milho com farinha de milho italiana. Então, achei super ok essa denominação de venda, de verdade. Achei bem ok. Eu não medi aqui pra ver, mas deixa eu ver, tem uma régua aqui. Ela tá com 3 milímetros e ela fica bem visível na embalagem, assim, ela tá em destaque. Aqui tem também milho integral, que é ok escrever, mas ó, mesmo de longe a gente consegue ver a denominação de forma bem ok. Tô vendo aqui que a Priscila veio do grupo do Telegram. Muito bem, Priscila, obrigada por estar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Carol tava falando ali do vinho vegano. A Amanda perguntou, qual é a parte mais difícil para montar um rótulo? Você sabe qual é a parte mais difícil para montar um rótulo? É você ter o conhecimento e dominar todas as legislações que envolvem um rótulo. Então, porque isso requer conhecimento, isso requer estudo, isso requer prática. Se você puder ter um mentor para te ajudar nessa jornada, melhor. Mas a hora que você domina as legislações, que você tem o conhecimento, aí pronto, aí vai embora. É prática mesmo. É igual dirigir, sabe? Tipo, parece um monte de coisa, mas a hora que você estuda, que você sabe o que você tá fazendo, que você pega um pouco de prática, vai embora. Então, eu não acho que um rótulo tenha uma parte mais difícil de ser feita. Mas eu acho que o mais difícil é você ter os conhecimentos necessários para fazer um rótulo. Olha, um monte de gente do grupo de Telegram aqui. A Carol falou, o italiano se refere ao pão ou ao milho da farinha? Achei ambíguo. Eu achei bem... Porque é pão integral com farinha de milho italiano. Então é o milho italiano que é da farinha. Eu não achei ambíguo, não. Achei ok. Da forma que escreveram. Olha, grupo Telegram, muito bem, gente. Que legal ter vocês aqui, nosso grupinho seleto do Telegram. Essa RDC engloba massa para pastel? Essa RDC engloba bastante coisa que vem de cereal. Ela tem aqui massas alimentícias,
mas ela é mais pra macarrão, assim. Mas eu acho que talvez tem que olhar bem a definição ali pra ver se você consegue enquadrar a massa pra pastel ali, tá? Aqui não tá travando não, viu, Júlia? Talvez seja a sua internet. Tá, vamos seguir. E aí, outra informação importante aqui do painel principal é o conteúdo líquido, né? Então, aqui a gente tem um pão, claramente ele vai ser declarado em unidades de massa. E tá certo, eles declararam aqui peso líquido 400 gramas. Vamos ver se vocês conseguem, se eu acerto a câmera aqui pra mostrar. Ai, tá refletindo. Mas tá nessa partinha verde aqui, ó. Aí, deu pra ver. Então, tá certa. Essa expressão a gente não precisa obrigatoriamente usar, mas se a gente for usar alguma expressão para anteceder a quantidade, a gente precisa usar uma das permitidas lá na portaria 157 do Inmetro. E tá certo aqui peso líquido dessa forma, abreviado, né, que é peso líqui e um pontinho, com as duas letras iniciais em maiúsculo, tá certo, é uma expressão que a gente pode usar. E ele foi declarado em unidades de massa, né, em grama, tá certo também. E aqui, dessa vez eu medi, então o algarismo e o Gzinho do grama tem 4 milímetros e isso tá super ok. Porque pela legislação, que eu também deixei aberta aqui, quando for maior do que 200 e menor ou igual a 1000 a 1 kg, a gente precisa que esse algarismo tenha 4 milímetros. Então tá certinho, ele tem exatamente 4 milímetros e eu medi com a régua. Então tudo ok por aqui. O Gzinho, gente, a unidade de medida de massa, né, nesse caso, que é o G de grama, ela não precisa ter o mesmo tamanho, né, do numeral, mas ela pode ter o mesmo tamanho e tem que ter no mínimo 2/3. Então, tudo certo por aqui também no peso líquido. Essas são as duas informações obrigatórias, né, no painel principal, então, denominação de venda e peso líquido, tudo certo por aqui. E aí, eles decidiram fazer muitas alegações aqui sobre esse pão. Então, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 INCs nesse pão, né? Informações nutricionais complementares. E aí, tem uma outra informação aqui que a gente vai falar sobre ela. Então, quais INCs eles fizeram? 0 açúcar, 0 colesterol, baixo teor de sódio e 0 gorduras trans e fonte de fibras, tá? Então, vamos lá de novo, vou mostrar aqui. São essas as alegações. Gente, como eu falei, tem delay do celular, né? Daí eu só vejo depois o jeito que eu mostrei a imagem e aí eu vejo que eu não consegui mostrar direito. Mas é isso, gente. Passa um paninho pra mim aí nesse caso, tá? Por favor. Então vamos lá. 0 açúcar. Eu até deixei a RDC 54 aqui aberta pra gente ver certinho quais são os requisitos lá, tá? Então, 0 açúcar, que é a mesma coisa de não contém, né? E essa expressão 0% a gente pode usar, é uma expressão permitida para quando a gente vai falar não contém açúcar. Só que o que acontece? Aqui tinha que estar escrito açúcares, porque a gente sempre trata açúcar no plural, porque a gente não pode falar só de um açúcar. E açúcar, por definição das legislações, são os mono e disacarídeos. Então, todos os mono e disacarídeos são considerados açúcares, né? Então, a lactose, a galactose, a glicose, a frutose, a sacarose, tudo é açúcar. E a gente sempre tem que tratar eles nas INCs em geral. A gente não pode fazer uma INC referente a um único açúcar. Então, sempre usar açúcares,
sempre no plural. E aqui está no singular, então deveriam ser açúcares. Mas para a gente poder usar essa alegação de não contém açúcar, o que acontece? A legislação diz que a gente tem que ter, no máximo, meio grama de açúcares por porção, e não pode ter na lista de ingrediente nenhum alimento que seja um açúcar ou que forneça uma quantidade significativa de açúcares, tá? E aqui na lista de ingredientes dele tá tudo ok, porque eles usam farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, fibra de trigo, fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, fermento, sal, óleo vegetal, erva doce, açafrão. Eles usam um edulcorante, que é a sacarina sódica, um melhorador de farinha, que é a amilase, e um conservador propinato de cálcio. Então não tem nenhum ingrediente aqui que seja um mono ou disacarídeo ou que tenha um mono ou disacarídeo como parte dele, de forma que vá acrescentar açúcares aqui. Tanto que outra coisa que é obrigatória quando a gente faz uma INC sobre açúcares é que tenha a quantidade de açúcares descrita na tabela nutricional logo abaixo de carboidratos. E nesse caso aqui tem, deixa eu tentar mostrar direito para vocês. Então vejam aqui que abaixo de carboidratos a gente tem os açúcares. Tô vendo aqui enquanto eu mostro para vocês, ó, dá pra ver, ó. Açúcares, 0. Tô vendo aqui que a Priscila falou: Aline, você consulta as legislações ou já decorou todas? Com certeza eu consulto ainda. Eu acho que quando a gente acha que a gente já sabe todas e não verifica na legislação, a gente comete erros com toda certeza. Então, assim, tem algumas regras que eu tenho muito claras na minha cabeça, que são aquelas que a gente usa mais, mas, por exemplo, eu não preciso verificar que o conteúdo líquido precisa estar no painel principal. Isso eu não preciso verificar. E nem que quando ele for 400 para um produto que vai ser declarado em unidades de massa, eu vou usar gramas. Então, isso eu não preciso verificar. Mas eu sempre verifico na tabelinha, por exemplo, qual é o tamanho do algarismo. Por mais que eu tenha isso na minha cabeça, assim, isso eu sempre verifico. Então, algumas INCs que eu trabalho mais, eu já tenho os requisitos na minha cabeça gravado. Outras eu prefiro verificar. Então, eu estou sempre consultando legislação. Eu já falei aqui, quando eu vou fazer um rótulo, ou desenvolver, ou corrigir, ou validar, eu já abro todas as legislações que eu acho que aquele alimento vai precisar. Então, todas que me vêm à cabeça, todas que eu sei que aquele alimento ele precisa seguir, eu já deixo aberta no meu computador a hora que eu começo a fazer o rótulo, porque daí eu não perco tempo e nem perco o meu foco e nem a minha atenção procurando legislações, então eu não disperso dessa forma e eu vou consultando sim, com toda certeza, eu vou consultando. Então aqui, gente, esse produto é apto a usar sim, essa INC, ele escreveu de forma correta, então tá escrito, só que faltou o plural, né? Então faltou o ser açúcares. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente usa uma INC de açúcares, mas ela tem, deixa eu até achar aqui, mas ela não é baixa ou reduzida em valor energético, a gente precisa fazer aquele aviso de este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Só que o que acontece, né? Vou ler exatamente como está escrito aqui na legislação. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o atributo baixo ou reduzido em valor energético, deve ser declarada no rótulo junto à INC a frase: esse não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, conforme o caso, e aí tem que ser na mesma fonte da INC, cor contrastante com a do fundo, 50% do tamanho, enfim, tá. Eu até acho que não tá na mesma fonte, claramente, tá? Mas são fontes similares, tá contrastando com o fundo e tal, mas eu até acho que tem 50% do tamanho, mas não tá junto. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram 0 açúcares e aí
escreveram lá embaixo, ó. Então, o zero açúcar está aqui e eles escreveram aqui. Coloca aquele famoso asterisco e aí escreve ali embaixo. Isso não é junto, né, gente? Então, onde que tinha que estar esse aviso? Logo aqui embaixo. Tem espaço. E tinha que estar ali. Provavelmente ele veio parar aqui embaixo por uma questão de estética ou alguma coisa assim, eu acredito. Mas tinha que estar ali junto à INC. A legislação não fala sobre colocar um asterisco e indicar onde essa informação está. Não, junto. Então, faltou isso, né? Deixa eu ver aqui. É correto colocar zero açúcar se tem açúcar natural dos ingredientes? Por exemplo, um iogurte zero lactose e frutas traz que é zero açúcar. Ele traz, primeiro que, como eu falei, não é açúcar, é açúcares. Ele traz zero açúcares ou ele traz zero adição de açúcares? Porque são INCs diferentes, então tem que prestar atenção nisso. E outra coisa que a gente vai ter que ver é a quantidade que esses ingredientes que têm açúcar naturalmente agregam de açúcares para a porção. Então, não é simplesmente assim, um iogurte zero lactose com frutas pode? Tem que avaliar o produto e a informação nutricional dele, mas eu acho muito provável que esteja escrito zero adição de açúcares, tá? É mais comum. A Glenda falou, mas no caso a farinha de trigo também fornece carboidratos, isso não conta? Tanto a farinha de trigo quanto a de milho fornecem carboidratos, mas a gente não está falando de carboidratos, a gente está falando de açúcares, mono e disacarídeos. Então, nesse caso não, tanto que eles mostraram aqui que tem zero açúcares, né? 0 grama de açúcares por porção, que é de 50 gramas aqui nesse caso. O Jonas falou, eu vejo muito essa informação na lateral da alegação. Se ela tivesse aqui na lateralzinha, junto, ainda tudo bem, eu acho. Mas é que essa tá bem longinha, né? Ela não tá junto, assim, não tem nem como forçar aqui pra dizer que tá junto, então... vamos passar para a próxima, então, gente, que já tem meia hora de live. Eu falei de denominação de venda, peso líquido e uma INC, pra vocês verem como demora. Imagina fazer esse rótulo, tanto que demorou. Se para avaliar a gente já passou meia hora, fez 3, 4 coisas, que eu falei do vegano também. Então, o próximo aqui, gente, é zero em colesterol. Então, vamos ver aqui a INC de colesterol que ela requer. Por exemplo, a INC de colesterol é uma que eu preciso olhar, porque eu de fato não sei. Tipo assim, não tenho ela na cabeça, porque eu não uso muito. Então, bora lá. Colesterol, para ser não contém, tem que ter no máximo 5 mg de colesterol por porção e cumprir com as condições para baixo em gorduras saturadas. Então, vamos ver aqui. Tem 0 mg por porção de colesterol, ótimo. E cumpre os requisitos para baixo em gorduras saturadas. Então, tudo certo aqui com esta alegação. Não precisa pôr nenhuma frase adicional. E o que acontece? Quando a gente faz uma INC sobre gorduras, qualquer que seja ela, seja uma INC de conteúdo absoluto ou uma INC de conteúdo comparativo sobre qualquer gordura, na lista de ingredientes a gente precisa abrir todas as gorduras. Então a lista de ingredientes precisa ter gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e colesterol, tá? Então precisa ter todas elas. E aqui nesse caso tem sim todas elas. Então bora mostrar aqui de novo. Todas as gorduras estão aqui. Então, essa alegação de colesterol está tudo bem. O que tem que ver, gente? Se é comum que pães de milho ou pães tenham colesterol. Porque se não tiver, se tipo for nenhum pão tiver colesterol, o que acontece?
A gente até pode usar INC, mas daí tem que fazer aquele avisinho de como todo pão, ou como todo pão de milho, como todo pão, ou como todo produto similar. Então quando a INC for comum, por exemplo, eu posso falar que um suco de laranja é rico em vitamina C. Eu posso fazer essa alegação. Mas eu preciso escrever como todo suco de laranja, como toda bebida similar, como todo alimento similar. Porque todo suco de laranja é rico em vitamina C. É uma característica inerente do produto. Então eu posso fazer a alegação, mas preciso fazer esse aviso. É a mesma coisa de atum enlatado. Basicamente todos eles falam que são fonte de proteína e fonte de ômega 3. E aí depois está escrito como todo atum enlatado, ou como todo atum, ou como todo produto similar. Então precisa fazer esse aviso para não induzir o consumidor ao erro. Para não parecer que só o seu atum é fonte de proteína e fonte de ômega 3. Que só o seu suco de laranja é fonte de vitamina C. Então a gente precisa fazer esse alerta. Aqui nesse caso, eu acho que não precisaria, porque recentemente eu postei nos stories um outro pão que inclusive também era de milho, porque eu tô nessa fase, tô viciada em pão de milho, então se alguém souber aí umas marcas gostosas de pão de milho, já me avisem, porque eu quero. Se de repente você vende pão de milho e quiser me mandar aí um presente, brincadeira, mas pode me falar da sua marca que eu compro. Eu tô nessa fase, tô viciada em pão de milho. E ele falava 0 gorduras trans. E aí eu até fiz nos stories uma análise rapidinho sobre essa alegação, depois fiz um post que tá aqui no feed. E aí eu falei, bom, a gente só precisa saber agora se é comum que pães de milho tenham gorduras trans, né? Ou pães de forma tenham gorduras trans, se isso acontece, ou se todos os pães são 0 gorduras trans e 0 colesterol. E aí um amigo meu que trabalha com panificação me falou que não são todos os pães que podem fazer essa alegação. Porque nem todos, dependendo do tipo de gordura que eles usam, e da quantidade, óbvio, eles não conseguem bater esse requisito de ser baixo em gordura saturada. Então, nem todos os pães podem fazer essa alegação. Então, nesse caso, não precisa pôr como todo pão ou como todo produto similar, porque não são todos, tá? Não é inerente ao produto. E aí, vou passar rapidinho aqui, também tem a alegação de 0 gorduras trans, bem aqui, e tá certo, tá, gente? Não vou falar muito sobre ela pra gente ganhar um tempinho aqui. Tem um post super recente aqui, acho que foi o último que eu fiz antes dos posts da live, falando sobre gorduras trans, então vai lá e saiba que este pão aqui cumpre todos aqueles requisitos. Eles fazem uma alegação também sobre baixo teor de sódio, tá? Então vamos aqui no sódio, ver baixo teor. Na INC, na RDC 54, que é a que trata das INCs, tem alegações tanto para sódio quanto para sal, tá? Então são coisas diferentes. E aí aqui em sódio, deixa eu achar o sódio. O sódio é engraçado porque ele tem três alegações. E uma delas é muito baixo em. E de todas as alegações que a gente pode fazer, de todas as INCs que a gente pode fazer, só o sódio tem essa que pode falar muito baixo. Mas eles usaram aqui baixo teor de sódio. Então, para falar baixo, que na verdade não seria nem baixo teor de sódio, seria baixo em sódio, né? Mas, ok. Eles têm que ter, no máximo, 80 miligramas de sódio por porção. E aqui, o sódio deles tem 31 miligramas. E aí, o que acontece? Esse é um caso onde eles poderiam usar a INC de muito baixo em sódio. Então, olha só, eles podiam usar uma INC que é até melhor, que chama mais atenção, que é muito baixo. O baixo não tá errado, porque cumpre os requisitos. Mas o requisito para ser muito baixo em sódio é ter no máximo 40 miligramas de sódio por porção. Então aqui esse baixo tá certo, mas eles poderiam sim, já que eles têm 31 miligramas de sódio por porção, usar a INC de muito baixo em sódio. Então essa é uma recomendação que eu faria se eu estivesse analisando, corrigindo, validando esse rótulo. Com certeza eu falaria para trocar para muito baixo, apesar de que baixo não está errado.
A Giovana falou, no rótulo tá 0 açúcar e não açúcares. Tá escrito contém açúcares próprios dos ingredientes. Que rótulo, gente? Ah, eu perdi o começo. Ai, meu Deus. Nossa, pão é muito bom. Gente, eu amo pão. Eu amo pão. Eu acho que é assim, o meu carboidrato preferido. Amo pão. Amo pão. Eu vou deixar, gente, a hora que acabar essa live, eu vou deixar uma foto no feed pra vocês me falarem o que vocês acharam dessa live, se ficou alguma dúvida, porque como vocês podem ver, quando eu tô analisando o rótulo, eu não consigo acompanhar o chat. Então vocês me contem se ficou alguma dúvida, o que vocês acharam da live, e aí deixem lá recomendações de pães de milho que sejam gostosos, que daí eu já vejo tudo lá também. E aí, a outra INC que a gente tem aqui, além dessas que a gente viu até agora, é de fonte de fibras. Então, tá aqui embaixo, fonte de fibras, essa aqui. E tá certo também, porque pra gente falar que é fonte de fibra, a gente precisa ter 2,5 gramas de fibra por porção. Essa é uma que eu não preciso olhar, que eu uso bastante. E aqui eles têm 2,6 gramas de fibra por porção, então tudo certo também, tá? E aí eles fazem uma alegação que é um pouquinho complicada, que é sem leite e derivados, tá bem aqui em cima, aqui ó. Sem leite e derivados. E aí por que a gente não pode fazer essa alegação? Porque tem algum leite ou algum derivado? Não tem até. Apesar de que assim, ó, tem propinato de cálcio. Propinato de cálcio não é derivado de leite, será? Tem que dar uma olhada nisso aí, né? Mas mesmo que não tivesse, tá? Vamos supor que não tem realmente nenhum derivado de leite. A gente não pode fazer essa alegação, gente, porque a gente nunca pode falar sobre a ausência de alergênicos. A gente só pode falar sobre a presença deles. E a forma correta de fazer isso é num alerta que começa com alérgicos, aí a gente vai falar contém ou pode conter, né, se é forma intencional ou contaminação cruzada, mas a gente não fala sobre a ausência. Ai, Aline, onde está escrito que não pode falar sobre a ausência? Lá na RDC 26. Sim, isso está escrito lá na RDC 26 de 2015, que é a nossa legislação de alergênicos, e lá diz claramente que a gente não pode fazer menção à ausência de alergênicos. Então, não pode estar escrito aqui sem leite e derivados, porque sim, está falando sobre a ausência de alergênicos e não pode, tá? Então aqui também, gente, tem validade lote, que tá certo, e eu vou passar porque já tá acabando a live, tem 20 minutos. E a gente ainda tem bastante coisa pra falar. Então, já que eu tô aqui falando de alergênicos, vamos falar dessa parte de lista de ingredientes e alerta de alergênicos, glúten e lactose, tá? Então aqui eu já falei que a lista de ingredientes tá certa, tá, gente? Então começa com ingredientes, que é a expressão que tem que anteceder mesmo a lista de ingredientes, ou ingredientes, ou a abreviação, que é INGR, eu acho. Isso tá em legislação lá na RDC 259, ele dá essas duas expressões que a gente tem que usar. Deixa eu tomar água, que eu tô falando muito aqui. A Kai, essa vozinha é ótima. A Kai, ela não duvida de rotulagem. Nas lives que eu faço lá no Vida de Rotulagem, eu vou fazendo essa vozinha. Ai, meu Deus. O nosso fornecedor de propinato não tem alergênico nenhum, nem próprio do produto, nem contaminação cruzada. Então, Bianca, é que o propinato de cálcio em si talvez não seja um alergênico, porque pra ser... Se bem que é assim, ó, depende da fonte desse cálcio, tá? Se for uma fonte láctea, esse propinato de cálcio, ele tem sim que entrar como derivado, tá? De leite, se ele vier do leite. Mesmo que ele não tenha proteína alergênica, porque a gente não tem exceções.
Inclusive, gente, na quarta-feira vai ter uma live aqui com a Cecília Cury, que é lá do Põe no Rótulo, que vai falar com propriedade gigantesca sobre alergênicos. Então não percam que essa live vai ser sensacional, assim como todas as outras dessa maratona que a gente vai fazer. Mas para saber de alergênicos, não percam essa live, tá? Então nem vou ficar me apegando muito aqui a isso, porque a gente vai falar bastante disso na quarta. Mas talvez esse propinato de cálcio, se ele for de uma fonte láctea, precisa sim entrar como derivado, tá? A Fernanda falou que se tiver contaminação cruzada já era, mas mesmo sem contaminação cruzada já era, né? A Lala falou, atualmente até a água coloca não contém glúten. É porque é obrigatório colocar não contém glúten. Não sei se em água especificadamente agora, mas é sempre obrigatório falar. A gente vai falar disso também. Ai, perdi tudo aqui. É a nossa vozinha. Ai, Cia. A Cia também, a aluna, falou que é a vozinha do vídeo de rotulagem. Ai, gente. Juro. E a Glau também, que também é aluna do Vida de Rotulagem. Fernanda falou que quarta tem outra aula. Fernanda vai perder, que a live não vai ficar salva. As lives da maratona não ficam salvas, tá, gente? Tem que estar aqui pra assistir. Mas se ele for de uma fonte láctea, ele não pode ser vegano. É um bom ponto, viu, Carol? Mas assim, a gente não tem definição para produtos veganos, então... a gente fica aí nesse que é vegano. Se eu tiver um propinato de cálcio que é de fonte láctea, acabou, vegano, então essa loucura aí de produtos veganos. Se o pão for fonte de fibra, pode usar a denominação de venda pão de fibra? Olha, se você usar como um produto, como um ingrediente muito relevante no seu pão, uma fibra de fato, aí eu acho que sim, igual aqui, ele chamou de pão integral com farinha de milho italiano. Por quê? Porque a farinha de milho italiana é relevante, afinal é um pão de milho. Se você tiver um pão que a fibra, por exemplo, aqui eles usam fibra de trigo, que você tem uma fibra que seja muito relevante, eu acredito que possa sim. Eu não vejo problema com essa denominação, mas precisa ver o contexto do produto em geral, tá? Você não pode chamar de pão de fibra só porque ele é fonte de fibra. Então bora lá, gente. Aí ele tá precedido pela expressão correta, ingredientes. E aí ele tem farinha de trigo integral, ok. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ok. Água, ok. Fibra de trigo, ok. Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, fermento. Aí aqui no fermento é uma questão, porque assim, que fermento? Que fermento que você usou? Fermento químico? Se for fermento químico, tem que declarar como aditivo e abrir essa lista. Ou falar qual fermento químico. Se for um fermento biológico, será que tá aqui ainda o fermento a ponto de declarar? Ou ele vai ser um coadjuvante que essas... Gente, esqueci o nome. Essas coisas do fermento biológico já foram inativadas ou totalmente consumidas. Então esse fermento aqui dá uma deslizadinha, precisa ver aí qual é esse fermento e a forma certa de declarar ele, mas só fermento não é o caso. Aí vem sal light, ok. Óleo vegetal, ok. A gente não precisa definir de qual vegetal a gente pode declarar só óleo vegetal. Declaração simplificada de ingrediente. Erva doce, açafrão, aí começam os aditivos. E eles declararam aditivos muito certinho, gente. Porque, vem aqui. Edulcorante, sacarina sódica. Então, o edulcorante primeiro, que é a função tecnológica desse aditivo. E aí o nome dele, sacarina sódica, ok. Aí, melhorador de farinha, e aí eles declararam com o número INS. Então tá, melhorador de farinha INS 1100. Tá super ok também, porque melhorador de farinha é a função tecnológica desse aditivo. E aí a gente pode sim declarar o aditivo só com o número INS. Eu sempre falo que eu não gosto, mas pode acontecer sim, porque
Por que eu não gosto? Eu acho que o consumidor não entende. Nem a gente entende. Eu tive que procurar o que era esse INS para ver se era realmente um melhorador de farinha e se isso aqui estava certo. E tá certo, porque para conhecimento de todos, INS 1100 é a amilase. E a amilase é realmente um aditivo classificado lá na RDC 45 como um melhorador de farinha. Então aqui tá super certo também. Declarou a função tecnológica antes e aí o aditivo com o número INS. Ok. E aí, E conservador, propinato de cálcio, ok também. Conservador, função tecnológica, propinato de cálcio, o nome do aditivo e acaba a lista de ingredientes. Então eles deixaram realmente todos os aditivos para o fim e aí fica só essa questão do fermento. E aí, gente, a gente vem aqui para as alegações de glúten, lactose e alergênicos, né? Tem alguma dúvida aqui nessa parte dos ingredientes? Leveduras, exatamente, fermento biológico são leveduras. Leveduras normalmente são coadjuvantes de tecnologia. E normalmente coadjuvantes de tecnologia a gente não declara na lista de ingredientes, porque eles têm que ser inativados ou totalmente consumidos pelo processo. Então eles não chegam na lista de ingredientes. E aí, se esse fermento for químico, a gente tem que declarar fermento químico e falar quais aditivos, igual fez com todos os outros e precisaria estar no fim da lista. Mas a amilase não é uma enzima? As enzimas normalmente são inativadas no forneamento. Exatamente, Glênia. Mas a amilase, ela tá lá na RDC 45 de 2010, que é a RDC de aditivos, e ela tá classificada como um aditivo e como melhorador de farinha. Então, assim, talvez não necessariamente ela seja totalmente inativada e ela esteja, assim, presente no produto final. É o que acontece também com a lactase, que é uma enzima. As enzimas normalmente são consideradas coadjuvantes, porque elas, assim como as leveduras, elas precisam ser inativadas ou totalmente consumidas. Mas para garantir a redução adequada de lactose, o fabricante acaba colocando mais lactase. Então, assim, ela não consegue ser inativada. Ela fica ali consumindo a lactose, acaba a lactose, ela fica ali. Então, tipo, ela fica ali, tem lactase ali. Então, pode acontecer isso com a amilase, tá? Então, talvez ela chegue e ela tá na RDC 45 como aditivo, como melhorador de farinha. Então, é isso. Quando a lista de ingredientes é grande, com vários aline compostos, não sei o que é aline composto. E a lista destrona, acho que é destoa, né? Não tem o que fazer, gente. Lista de ingredientes grandes é porque você usou muito ingrediente. Ué, vai fazer o quê? Tem que pôr tudo aqui. Não tem o que fazer. Eu recebo muito essa pergunta. Principalmente dos alunos do Vida de Rotulagem. Que aí eles começam a aprender. E aí vão vendo que precisa ficar com a lista de ingredientes gigante. E é isso. Vai ficar gigante. Tem que ficar gigante. Não tem o que fazer. Fermento é ingrediente? Fermento é aditivo. Se ele for químico, ele precisa ser declarado. Se ele for biológico, não necessariamente. Aí, gente, ó, aqui tá a lista de ingredientes. Acho que vocês não vão conseguir ler direito, mas ela tá aqui, ó. E aí, logo embaixo, a gente contém glúten. Então, Lei 10.764, todo alimento precisa falar se contém ou não contém glúten, né? Todo alimento industrializado, embalado na ausência do consumidor, precisa dizer contém ou não contém glúten. Esse aqui claramente contém glúten, porque ele usa farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e ainda fibra de trigo. Então, sim, ele tem glúten, tá escrito contém glúten. O contém glúten precisa ficar embaixo da lista de ingredientes? Não, gente. Nem o contém, nem o não contém glúten. Ele pode ficar em absolutamente qualquer lugar do rótulo, tá? Não precisa estar embaixo da lista de ingredientes. Mas é comum da indústria isso. Então a gente acaba colocando lá, o consumidor já está acostumado, a gente já está acostumado, ele acaba ficando ali em negrito e caixa alta.
Mas a legislação não diz nada sobre isso. Ele não tem um lugar definido e ele também não precisa estar em negrito e nem em caixa alta. Mas ele precisa estar em destaque, nítido e legível. Então, caixa alta e negrito acaba sendo esse destaque, né? Mas é isso. Então aqui tá contém glúten em caixa alta e negrito e abaixo da lista de ingredientes. E aí, gente, depois do contém glúten, o que que vem? Não contém lactose. E aqui a gente tem um problema, né? Porque a gente não fala não contém lactose embaixo da lista de ingredientes. Nunca vai ser uma opção fazer isso. O não contém lactose ele é bem específico para alimentos para dietas com restrição de lactose, que não é esse caso. Então essa alegação aqui é super comum, esse erro é muito comum, acontece muito. Eu achei até engraçado que ele não fez nenhuma alegação sobre não contém lactose aqui, né, no painel principal, ele não fez essa alegação. Mas ele colocou esse não contém lactose aqui e também colocou a quantidade de lactose na tabela nutricional. Então, ó, embaixo de açúcares tem também lactose. E aí, sabe o que isso me leva a crer, gente? O que eu penso aqui sobre isso? Sobre esse não contém lactose aqui, depois da lista de ingredientes, e esse lactose na tabela nutricional. Eu acho que é um profissional que estava fazendo esse rótulo, que teve muita boa vontade, que foi pesquisar as legislações, mas ao estudar sozinho a RDC 135, ele não entendeu direito. Ele não interpretou direito a legislação. Então, esse erro aqui, eu acho que foi um erro tentando acertar, mas foi um erro de estudo. Estudou errado a legislação. Não entendeu, não soube interpretar. Não deve acompanhar aqui o rotulagem, não deve ser aluno do Vida de Rotulagem. Então, foi tentar estudar sozinho e não deu certo. Entendeu errado a legislação, acabou cometendo erros aqui. Não tem problema, eu acredito. Agora eu não sei, eu precisaria ver na legislação, porque assim, né, talvez não tenha problema colocar essa quantidade de lactose na lista de ingredientes, se a gente pensar, na lista de ingredientes não, na tabela nutricional, se a gente pensar em outros nutrientes. A gente pode colocar nutrientes aleatórios na tabela nutricional. Tem toda uma regrinha, tá? Agora, eu não sei se a gente pode especificar açúcares na tabela nutricional, tá? Então, precisaria verificar essa informação. Mas, esse lactose aqui, claramente tá atrelado a esse não contém lactose, que pra mim parece claramente que não soube interpretar a RDC 135. Então, é isso, tá errado. E aí, a gente tem aqui o alerta de alergênicos, então caixa alta, negrito, tudo certinho. E tá escrito alérgicos contém derivados de trigo. Gente, farinha de trigo é derivado de trigo, tá? Então não é trigo, é derivado. Então tá certo. Tem as duas farinhas de trigo e também a fibra de trigo. E derivados de soja, que eu não sei exatamente o que é o derivado de soja aqui, tá? Eu acho que não sei, porque a amilase não vem da soja, né? Eu não lembro agora. Então, a sacarina sódica não, e o propinato de cálcio acho que também não vai vir da soja. Então, talvez a amilase, não sei, de fato não sei. Então, não sei qual pode ser o derivado de soja aqui. Talvez alguma matéria-prima também, mas aí você pode conter. Eu não sei de onde veio esse derivado de soja, gente, realmente, não sei. E aí precisa ver essa questão do propinato de cálcio, se de repente não é de uma fonte láctea, porque ele entraria aqui como derivado de leite, certo? Ah, verdade, o óleo, gente, óbvio. Ai, vocês são muito sensacionais. Pode ser o óleo, com certeza, óleo de soja. Fato. É isso. Vocês desvendaram o mistério. Ah, foi uma pegadinha. Mentira, não foi. Tinha esquecido do óleo, realmente não foi. Provavelmente, soja, exatamente, vem do óleo. E aí, tem aqui, gente, eu queria falar sobre a tabela nutricional. Ela tem um probleminha de formatação, então ela não tá no formato adequado, tá? Deixa eu tentar mostrar de longinho assim. Então ela tem um problema de formatação.
Ela não usou nenhum modelo vertical A, nenhum modelo vertical B, ficou meio confuso. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tá na ordem certinha, começa com valor energético, tá em quilocal e quilojoule. O K do quilocal tá maiúsculo, tem que ser minúsculo, mas ok. Os dois estão em números inteiros, as porcentagens de VD todas em números inteiros, então isso tá ok. Todos os valores aqui, que na verdade de carboidrato e de sódio, que são maiores do que 10, estão em números inteiros também. Os números que são menores de 10 estão com uma casa decimal, então tudo certo. Açúcares embaixo de carboidratos, daí tem aquela lactose perdida, aí proteínas, gorduras totais, aí gorduras saturadas, trans, mono e poliinsaturados, colesterol, certo. Fibra alimentar, ok, sódio e ferro. Ferro é um mineral que a gente pode colocar na tabela nutricional, desde que ele tenha pelo menos 5% da porcentagem de VD, né? Tenha pelo menos 5% do IDR. E ele tem, inclusive ele tem 5 exatamente. Então tudo bem declarar esse ferro aqui. E aí, gente, pra encerrar, porque faltam 2 minutos, eu queria falar do saque, que eu sempre reforço aqui que pra chamar de saque tem que ser 0,800 e aqui não é. Eu tampei, né, porque dessa vez eu me dei o trabalho de tampar toda a identificação da marca, mas ó, esse pretinho aqui em cima dá pra ver só que o saque começa com 11 e um 4, então não é 0,800. É uma indústria aqui de São Paulo mesmo. Tá escrito indústria brasileira, tá escrito produzido e distribuído por, e aí tem todos os dados da indústria, então tem razão social, tem endereço. Deixa eu ver se tem país. Acho que eu não vou conseguir tirar essa etiquetinha aqui. Não tem país, inclusive também não tem estado, tem só município. Então ficou faltando país, tem indústria brasileira. E é isso, gente, é um rótulo até bem certinho. Tem alguns problemas, mas vamos dar nota 8 para esse rótulo? Achei bem bom mesmo. Fez alegações corretas, informações corretas. Acho que 8, 8,5, vai, passou de ano esse rótulo, achei bem legal. E aí, gente, vou deixar a foto no feed, vocês me contem, por favor, o que vocês acharam do início do nosso aquecimento pro intensivão. Façam a inscrição pro intensivão, que vai ser demais. E me contem lá na foto o que vocês acharam dessa live, se ficou alguma dúvida, se vocês discordam de alguma informação que eu falei aqui e também indicações de pães de milho para eu experimentar. É isso, gente. Obrigada, um beijo e só tá começando, hein? Temos live todos os dias até sexta-feira, temos live amanhã com a RT mais nível hard dessa internet toda, que é a Paula. Ela vai estar aqui com a gente batendo um papo. Quarta-feira tem live com a Cecília Cury, quinta-feira tem uma surpresa que eu acho que vocês vão amar e sexta a gente vai falar sobre foco e atenção, que são essenciais para desenvolver um rótulo. Obrigada, gente. Um beijo. E é isso. Agora eu vou pegar o celular, vocês vão ver tudo aqui, as outras paredes pintadas, que eu preciso encerrar essa live. Beijo, gente.